Alguns dias atrás a gente fez um vídeo aqui falando que o canal novo do Monark tinha sido banido, né? Poucos dias depois do Monark anunciar que ia começar um canal novo, que estava preparando o canal dele, coisa e tal. Um vídeo único e coisa e tal, o canal dele no YouTube foi banido. Um absurdo, evidentemente. E na época eu levantei duas possibilidades. Ou é uma lambancinha do YouTube, porque o YouTube tem mesmo uma regra que se você teve um canal no passado banido, você não pode criar um outro canal contornando, né, tentando criar um outro canal para contornar esse banimento, porque senão o YouTube derruba também, né? Mas é só uma questão de esclarecer, porque o canal do Monark ele foi banido não porque desrespeitou as regras do YouTube, foi banido por ordem do Alexandre de Moraes, né? Só que havia uma outra possibilidade. A outra possibilidade é que, na verdade, já fosse uma ordem do Alexandre de Moraes para banir o canal do YouTube, né? Como eu falei naquele vídeo, se fosse uma questão do YouTube, era uma questão de ajuste fácil, falar com alguém lá no YouTube e, pô, cara, realmente não tem problema não, coisa e tal, ia resolver isso rapidamente, né? Não foi resolvido. E pior, agora a gente tem a informação de que o canal do Monark no Instagram e também o perfil dele no X foram derrubados, tá? Então agora o Monark não tem mais onde fazer o canal dele em lugar nenhum do Brasil. O que é um absurdo completo esse tipo de coisa, é algo que simplesmente não faz sentido, ele é um comunicador, é o instrumento de trabalho dele, e simplesmente foi proibido ele fazer isso aqui no Brasil. Eu não consigo entender o porquê. Agora, fica claro com essa história que é impossível que tenham sido as três empresas fazendo burrada de achar que tinha alguma coisa errada. A gente sabe pelo Twitter Files que várias vezes o Alexandre de Moraes mandou ordem para essas empresas de rede social falando, olha só, é para censurar fulano, mas fala que foi as regras da comunidade. Não pode falar que foi ordem judicial e coisa e tal. O que é o absurdo do absurdo. Porque, no final das contas, a censura já é uma coisa absurda, mas ainda mais absurdo é o fato de que uma ordem judicial é escondida por trás de uma empresa privada. Por quê? Porque a pessoa não tem nem como recorrer. Como é que o Monark vai recorrer agora? Vai entrar com ação contra quem? Né? Porque se for uma ação do Alexandre de Moraes, ele pode responder, ele pode entrar lá com uma ação na justiça e tentar argumentar o que quer que seja, né? Ou seja, se trata de pura e simples perseguição jurídica, fora do universo legal. É uma brincadeira do Alexandre de Moraes de censurar pessoas que ele não gosta. Isso já está determinado, já está na cara que isso aqui é o Xandão perseguindo o Monark. Aí resta uma outra questão para a gente se perguntar aqui. Por quê? O que o Monark tem que incomoda tanto o Alexandre de Moraes? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Não Coube, Marido da Cozinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Cara, isso é um absurdo do absurdo, cara. É um negócio assim que não tem nem como entender esse tipo de coisa, né? O Monark, que é um comunicador que trabalha com isso, está simplesmente proibido de trabalhar porque o Xandão não gosta dele de alguma forma. Por algum motivo, o Xandão não gosta do Monark, né? Aqui, ó, a página do Monark, instagram.com/monarkreal, não está disponível. O canal do Monark, a gente já falou que também não está funcionando, não está disponível, né? E também a conta aqui no X também não está disponível. E vou falar mais uma coisa para vocês. Se eu ativar aqui o VPN, né? Para ser uma coisa lá fora e coisa e tal, você entra aqui e da mesma forma não pode ter acesso e coisa e tal, ou seja, dá a impressão de que é a empresa mesmo que baniu o Monark, né? Mas não faz sentido isso, porque não há absolutamente nenhuma regra quebrada pelo Monark nessas plataformas. Lembra? O Monark primeiro que estava afastado das redes sociais já há um tempão, e da outra vez, quando teve o escândalo todo, toda a polêmica sobre eventualmente ele defender nazismo e não sei o que lá, que era um absurdo, aquilo não teve defesa de nazismo nenhuma, né? Ele não chegou a ser banido das plataformas naquela época, ele não chegou a ser banido, tá? E ele só foi banido quando o Alexandre de Moraes brigou com o Rumble por conta da eleição no Brasil, que o Monark começou a fazer críticas às urnas eletrônicas e não sei o que lá, e daí ele entrou com essa brincadeira, e aí agora ele tá banido, e tá banido no mundo inteiro, tá? Aqui, ó, com VPN inclusive, se eu tirar a VPN dá na mesma, né? Não muda nada aqui. Ou seja, está mais do que na cara que isso daqui foi ordem do Alexandre de Moraes para as plataformas para banir o Monark. Uma coisa que a gente percebe aqui, primeira coisa, ele mandou a ordem para banir no mundo inteiro e as plataformas obedeceram.
Você lembra que os Estados Unidos está com uma visão de evitar esse tipo de coisa, né? Você pode até banir no Brasil. Se existem contas, por exemplo, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos e de outros comentaristas aqui no Brasil, que estão banidas no Brasil. Então você não consegue acompanhar essa pessoa no Brasil. Mas em outros lugares do mundo, se você entrar com uma VPN, coisa e tal, você consegue acompanhar as contas desse pessoal. Não, o Alexandre de Moraes mandou banir no mundo inteiro. Em todo o mundo ele foi banido, né? E outra coisa é a situação de até do Twitter, né? Lembra que o Twitter Files foi quem abriu essa margem, né? Lá atrás, quando tentaram censurar todo mundo, o pessoal do Twitter aqui no Brasil, o Elon Musk, com a ajuda do Elon Musk, né, brigou contra isso e coisa e tal. Dessa vez, pelo menos aparentemente, não estão fazendo nada. Bloquearam o Monark do mesmo jeito. Aqui no X está suspensa a conta dele, dizendo que violou as regras do X, né? E bom, o que mudou daquela época para agora, né? Bom, o que mudou, eu vou dizer para vocês, mudou a situação da decisão do STF, a implementação das fake news. Lembra que o STF tomou uma decisão de implementar um PL das fake news de qualquer jeito, dizendo que agora tem validade, coisa e tal? Eu avisei para vocês, isso seria usado na época das eleições. Ainda pode ser usado contra um monte de gente. Eu, inclusive, corro o risco disso daqui, né? Eu vou falar mais adiante esse outro ponto. Por que esse pessoal persegue o Monark muito? Eu já falei coisas muito piores sobre o Alexandre de Moraes aqui do que o Monark falou. Por que eles perseguem o Monark, né? Outros canais falam também. Então, isso daqui, para mim, já é resultado dessa piora do ambiente com a decisão do STF de implementar a PL das fake news aqui no Brasil, né? Ou seja, de certa forma, o Lula e o Alexandre de Moraes conseguiram o que eles queriam, que era um mecanismo de censura válido, a ponto que até o X olhou para a situação e falou: agora a gente não pode fazer mais nada, agora temos que obedecer a ordem do Alexandre de Moraes, por mais que seja uma ordem absurda, por mais que seja obviamente censura, por mais que seja algo, né, absurdo, a gente tem que obedecer a ordem porque, enfim, o STF decidiu fazer uma regulamentação, decidiu fazer uma lei. Foda-se a Constituição que diz que lei tem que ser feita pelo Congresso, não interessa, a gente aqui é juiz, a gente decidiu e fizemos a lei aqui. Um absurdo completo, né? Então, a visão que eu tenho é essa, né? Lembra, muita gente criticava na época, né? Ah, porque o X não quer obedecer o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, mas obedeceu o Erdogan na Turquia. A diferença é simples. Lá na Turquia, bem ou mal, havia uma lei permitindo que juízes fechassem contas e censurassem pessoas. É uma lei horrível? É uma lei horrível. Nenhum país deveria ter uma lei desse tipo. Mas a verdade é que havia lei. O X não tinha alternativa que não fosse obedecer à lei. Aqui no Brasil a situação era ainda mais estranha, era ainda mais complicada, porque não tinha lei. O Alexandre de Moraes estava exigindo, por exemplo, que o Twitter tivesse um escritório aqui no Brasil para funcionar, e não havia nenhuma lei no Brasil exigindo esse tipo de coisa. Zero leis exigindo esse tipo de coisa. E, no entanto, o cara dava essas decisões absurdas. Então, o caso no Brasil era ainda mais absurdo. O que eles fizeram? Eles complementaram com aquela decisão do STF, que é outra decisão mais absurda ainda, mas a essa altura do campeonato o pessoal meio que desistiu, né? O Brasil virou mesmo uma pocilga de comunismo aqui, de censura absurda, né? Não vale a pena brigar mais. E o pior é que, infelizmente, o caso do Monark pode não ser o único, tá? Pode não ser o último. Lembra, esse ano é ano de eleição, ainda pode ter muita gente enrolada com isso daqui até o final do ano. Infelizmente, isso pode acontecer, né? Enfim, as três plataformas. Para mim está muito claro que isso aqui não tem nada a ver com o Monark em si ou com as regras de cada plataforma. Isso aqui foi o Alexandre de Moraes pedindo para elas, pedindo não, né? Dando ordem para elas banirem o Monark e com todo direito. Não, porque tem que banir no mundo inteiro, não pode banir só no Brasil, tem que banir no mundo inteiro, que tem que dizer que foi pela regra da comunidade do seu negócio e não pode falar para ninguém que teve ordem judicial. E o pessoal está obedecendo. Tá na cara que é isso. Evidente pelo que está acontecendo aqui, né? Então, bom, é um absurdo, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? O pessoal fez o L em 2022, o pessoal que fez o L está satisfeito. Aí, censuramos, calamos a galera. Eles estão achando que não vai chegar neles, né? Pode se preparar, vai chegar em vocês, vai chegar em todo mundo. Censura sempre chega em todo mundo no final das contas, tá? Um absurdo que estão fazendo com o Monark. Agora, cabe uma outra pergunta nessa história toda aqui. Por que
O que o Monark incomoda tanto esse pessoal, né? Qual que é o problema do Monark? Por exemplo, eu faço um monte de crítica ao Alexandre de Moraes aqui, muito mais pesada que o Monark. Não sou o único, tem um monte de outras pessoas que fazem críticas também muito sérias. E, no entanto, o Monark é o cara que é perseguido por esse negócio. Aí não vem com papo de que ele defendeu o nazismo, não sei o que lá. É lógico que ele não defendeu o nazismo, a gente viu o que aconteceu naquele programa, né? Ao contrário, ele disse que o nazismo era terrível, não sei o que lá, mas ele não via problema de ter um partido nazista no Brasil. E, porra, caramba, desde quando você defendeu o nazismo, né? Distorceram a coisa. Isso já dá uma dica para você de que do grau de perseguição contra ele, tá? Eles distorceram o argumento dessa forma exatamente já para perseguir o Monark naquela época. Naquela época o Monark estava no Flow, era uma plataforma que ele tinha acesso a muita gente, tinha uma visualização enorme, né? Conseguia um alcance muito grande para muita gente aqui no Brasil, e o pessoal decidiu bater nele, decidiu que ele não pode mais, né? E aí que eu falo para vocês, por que o Monark é tão perseguido? Bom, eu não sei, mas eu imagino, a minha visão, né, o que eu imagino que seja, é justamente porque ele fala com uma parcela muito ampla da população brasileira. Eu falo para muita gente, eu tenho uma visualização muito grande aqui, mas é o pessoal que já é de direita, já é libertário, já é o pessoal mesmo. Eu não tenho muita amplitude fora do pessoal libertário, fora do pessoal da direita, né? O Monark não. O Monark pega uma parcela da população muito maior. Ele fala para o jovem também, né? O pessoal aqui no meu canal é o pessoal mais adulto. É lógico, tem gente de todas as idades, mas o grosso da minha audiência é o pessoal mais velho. Isso eles se preocupam menos, eles se preocupam com o jovem. Eles estão fazendo lá o pilili, né, que é a urnazinha do TSE para convencer as pessoas de que o TSE é bonitinho, não sei o que lá. Eu, sinceramente, acho ideia de jirico aquele mascote do TSE. Mas, enfim, isso mostra a preocupação que eles têm com essa história, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que isso, em grande parte, é porque o Monark critica a urna eletrônica especificamente. Eu já falei para vocês, eu acho que é direito das pessoas criticar a urna eletrônica. É um absurdo censurar esse tipo de coisa. A maneira correta de você vender confiabilidade da urna eletrônica não é fazendo mascote da urna eletrônica para criança, que qualquer pessoa que chegar na adolescência vai perceber que é um absurdo, que não tem lógica nenhuma aquilo ali, né? A maneira correta de você fazer a coisa é realmente com um mecanismo de confiabilidade, é com abrindo o código-fonte, é fazendo mais. Hoje em dia você já pode ter acesso ao código-fonte. Essa ideia de que o código-fonte é secreto, que ninguém tem acesso ao código-fonte, isso é mentira. No TSE você consegue ter acesso sim, mas ainda é um processo complexo, ainda é um processo elitista, é um processo difícil de você fazer, né? Você tem que ir lá no TSE, eles não deixam você tirar o código-fonte de lá, você tem que ir lá, olhar no computador deles lá o código-fonte. Então, se for rodar alguma ferramenta, tem que ser uma ferramenta aprovada por eles. Então, é uma coisa complicada de fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, a minha visão é que eles estão numa situação, eles estão perseguindo o Monark por conta disso, porque ele atinge muita gente e ele toca num ponto que é muito complicado para eles, que é um ponto que eles consideram muito crítico, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma dor muito grande do TSE e do STF, essas críticas à urna eletrônica, mas, de novo, a crítica é um direito do cidadão. Uma democracia, uma ditadura se diferencia exatamente porque na democracia você pode criticar qualquer coisa no governo. Se não pode criticar a urna eletrônica, a gente não está numa democracia mais, a gente está numa ditadura. É um absurdo esse tipo de coisa, é um absurdo o que está acontecendo aqui. E, além do que, tirando a capacidade do cara de fazer coisa, é censura prévia. Porque você poderia até dizer, né, não, Monark, tu está liberado para falar, mas se falar de urna eletrônica, a gente vai bloquear. E não, ele não pode falar nada. Está totalmente proibido de ganhar dinheiro com o trabalho dele, com a coisa que ele está acostumado a fazer, ele está proibido de ganhar. É realmente uma coisa absurda, né? O pessoal tá brincando que daqui a pouco ele vai ter o Gmail, Outlook, Pinterest, Facebook, Rap, não sei o que lá, tudo banido e não sei o que lá, mas é realmente algo absurdo, algo que não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. Enfim, a minha expectativa só é que a gente consiga eleger o Flávio, consiga eleger um bom Senado esse ano e, quem sabe, começar a mudar essa visão do STF lá na frente. É a expectativa que eu tenho. A outra alternativa, meu amigo, é picar a mula do Brasil mesmo, que isso aqui não tem futuro não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.